A Alemanha quer capitular. Foi graças ao genro do presidente Roosevelt, o coronel Curtis B. Dow, que a história do comandante George Early foi desvendada. Early foi ex-governador da Pensilvânia, embaixador americano na Áustria, de 1935 a 1939, e na Bulgária, de 1940 a 1942. Em seguida foi adido naval pessoal de Roosevelt em Istambul. Foi nessa época, na primavera de 1943, que o chefe do serviço secreto alemão, o almirante Wilhelm Canaris, fez-lhe uma visita. Canaris disse-lhe que a capitulação sem condições, tal como tinha sido exigida pela América e pela Inglaterra, era inaceitável pelos generais alemães. Se, entretanto, o presidente americano deixasse compreender que uma rendição honrosa do exército alemão fosse possível, eles estariam prontos para aceitar outro acordo. E o exército alemão receberia então a ordem de ser enviado para a frente do leste, a fim de aí combater o exército vermelho que se aproximava. Pouco depois Early teve um encontro mais longo com o embaixador alemão Fritz von Papen, que lhe deu o mesmo requerimento. Early, que se perguntou se havia entendido bem, concluiu, então, que era uma proposta séria da parte desses embaixadores, e logo escreveu uma carta a Roosevelt. Nada aconteceu. Ele enviou uma segunda. Sempre nada. Quando Canaris chegou alguns dias mais tarde para tomar conhecimento da resposta de Roosevelt, Early não a pôde dar. Early enviou, pouco depois, uma mensagem da maior urgência a Washington. Sempre nenhuma resposta. Todos os dois não podiam saber que uma capitulação da Alemanha não era desejada. Roosevelt, numa carta de 24 de março de 1945, proibiu o comandante Early de tornar público esse incidente. Capítulo 33. O auxílio americano aos soviéticos durante a guerra. Existe um livro notável que nos permitiu compreender o que se passou durante a guerra. Esse livro é deixado completamente de lado pela mídia, pelos produtores de filmes e, na maior parte dos casos, pelas bibliotecas. Seu título, From Major Jordan's Diaries, dos diários do Major Jordan. Jordan era um veterano da Primeira Guerra Mundial e sua experiência militar o fez aceder ao posto de expedicionário Lend-Lease, a empréstimo e locação, e de oficial de ligação com os russos. Ele serviu os 2 primeiros anos em Newark, em Montana e, a partir de 10 de maio de 1942, no United Nations Depot N. Graus 8, Lend-Lease Division, Newark Airport, Newark, New Jersey, International Section, Air Service Command, em Air Corps, US Army. O comandante Hussey Jordan era o homem de ligação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ele ficou muito surpreso com a influência que o coronel russo Anatoly Kotikov exercia sobre o assistente de Roosevelt, Harry Hopkins. Os soviéticos manifestavam a necessidade de provisões especiais ou outros. Um simples telefonema de Kotikov a Hopkins já era o suficiente. A mercadoria logo estava liberada. Mais tarde, Jordan notou que havia malas pretas em cada liberação de mercadorias e não pôde impedir de ceder à sua curiosidade. Foi então que fez uma descoberta. Ele descobriu papéis sobre a fusão nuclear, uma lista de materiais transportados por avião para o URSS, 2 libras de urânio 92 e deutério. Ele não podia imaginar, nesse momento, o alcance de sua descoberta. Em seu diário de bordo, ele anotou mais tarde, com muitos detalhes, esses incidentes e outros. Um avião, entre outros mais, espatifou-se na Sibéria e continha o material necessário para imprimir cédulas bancárias. Havia placas, papel e outros utensílios de impressão. Assim, os russos poderiam, igualmente como os Estados Unidos, imprimir para a Alemanha as cédulas que se haviam desvalorizado durante a ocupação. O acordo Lend-Lease permitiu a Stalin receber dos Estados Unidos 20.000 aviões, quase 400.000 caminhões, 2 vezes mais tanques que ele tinha no início da guerra, locomotivas, viaturas, alimentos, material secreto, etc. Por qual razão os Estados Unidos deram um auxílio assim maciço aos russos durante a Segunda Guerra Mundial? Estamos no direito de fazer essa pergunta, pois até agora, só citei alguns exemplos. Os Illuminati eram os autores do regime vermelho. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. É fácil verificar que a URSS era um instrumento que servia ao seu plano, aquele dos protocolos, para submeter pela força a terra inteira à sua nova ordem mundial.